Bíblia. Se não achar, pode procurar no Insta. Gênesis 21, do 8 ao 21. Amém? Quem achou diz amém? E quem não achou, está ali também. Na projeção vai colocar agora. O tema da mensagem ainda não passa. O que fazer quando tudo vai de mal a pior? Já parou para pensar? Quando o negócio está feio, quando a coisa está assim terrível, está difícil. O que fazer quando tudo vai de mal a pior? Pode passar, por favor. Aí tem um texto que a gente poderia estar lendo juntos, não é? Vamos ler de forma alternada, eu leio o 8, os 9 e assim por diante. Isso. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Nossa. Sara viu entrando o filho de Agar, egípcio, que era-os Abraão. Disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso bem aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva, até engraçar em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto ela é da tua linhagem. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e o outro de água, pôs as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. E foi-se assentando-se em frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assim, sentado em frente dele, levantou sua voz e chorou. Tendo-se acabado a água e o ouro, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E agora, 17. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde os céus, disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu o poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao menino. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém. Pode passar. Não sabe se passa, não passa, se filma, não é? Bom, o que a gente deve fazer quando tudo vai de mal a pior? Essa mensagem é baseada no livro do pastor Jeremias Pereira, que é uma mensagem que eu estive ouvindo essa semana, eu coloquei até no Face, eu marquei, eu acho que eu coloquei. Mas assim, é algo que impactou muito no meu coração. E tem alguns momentos que a gente precisa de ouvir algumas mensagens assim, para nos dar ânimo, para nos dar coragem, porque tem hora que parece que tudo vai de mal a pior. Você vê as coisas acontecendo ao seu redor, você vê coisas acontecendo com familiares seus. Ontem à noite fiquei sabendo que uma senhora que eu prezo muito, que aprendi a orar com ela, aprendi a amar a igreja com ela, uma das mulheres lá da SAP, da Igreja Cerimonial de Valadares, e que ela foi uma mulher que tudo que ela falava era igual de eu aqui, ó. Eu também gosto da cor azul, e ela falava, tudo era para ela, tudo azul. Como está dando a rua? Tudo azul. Nunca ela falava, não, está tudo roxo, está tudo laranja, amarelo, não, vermelho, está tudo azul. E até um amigo nosso colocou assim: agora o céu está mais azul com a presença da Dona Ruth. Quando acontece coisas assim, como perda de alguém que a gente ama, perda de alguém que a gente preza muito, e ainda mais quando acontece isso em momentos que outras coisas também ruins vão acontecer. Você reparou que quando a coisa
O negócio vai só piorando. Eu passava o problema é igual banana. Quando vem no carro. Um amigo meu falava que quando a coisa está ruim, é sinal de que vai, como diz o ditado? Piora. O ditado é melhorar. Ele falava, é sinal de que vai piorar. Ele falava que quando a coisa está ruim, é sinal de que vai piorar. Irmãos, uma mulher, uma escrava, que viveu com um grande homem de Deus, amigo de Deus, com quem Deus falava com ele cara a cara, com quem Deus falou, eu vou escolher sua descendência, vai ser uma descendência abençoada e vai ser tudo diferente com a sua família. Eu vou te abençoar quem você pode abençoar, e eu vou abençoar quem abençoar você. Em ti será bendito toda a sua família na terra. Esse era o grande Abraão, um pastor de ovelhas, e poderia até falar que seria um grande pastor, pelo menos para a sua família. Esse grande homem de Deus, ele tinha uma serva, e a serva se chamava Agar. E pelas leis da época, como Sara, vocês conhecem a história, não podia ter filhos, ela cedeu a sua serva que Abraão deitasse para que tivesse filho. E teve um filho, o filho nasceu, cresceu, e depois Deus cumpriu a promessa de Abraão e Sara, e nasceu Isaac. Mas Isaac é daqueles meninos mimados, daqueles meninos que estão na barra da sai da mãe, e você fala, assim, né? Mãe, eu quero mais um pouquinho. E aí o pai, mãe, pode vir comigo, me dá só mais um pouquinho, deixa eu comer mais um pouquinho desse mingau aí. E Isaac ainda não tinha sido desmamado. O caso era tão grave, quando desmamou, Abraão fez um churrasco, porque o menino era daquele assim, ó, difícil, bem mimado mesmo. Num dia que esse menino estava lá brincando, aí um pai olha para a cara do outro, e aí ele começa a rir de Isaac. Ismael ri de Isaac, e o nome de Isaac quer dizer riso mesmo. Então o Isaac vai rir, o Ismael ri do Isaac ali, até poder fazer um jogo de palavras no hebraico. E aí ele vai, conta para mim, o Ismael tá caçando de mim, tá me zoando. A mãe tomou para si aquele negócio e falou, Abraão, de hoje não passa, você manda essa mulher embora daqui e manda esse menino embora, não quero saber mais nada. E Abraão vai e fica assim, sem saber o que fazer. Imagina só, irmãos, as notícias da época, se fosse hoje, né? Olha, grande homem de Deus, pastor de ovelhas, o grande Abraão, depois de ter violado a sua serva, ele agora, depois que o filho cresceu, ele manda a mulher embora sem nada, só com água e com um pedaço de pão, e manda ela embora. Imagina a cena na época, né? E aí ele apareceu lá no consulado, ele está lá reclamando, e aonde quer que fosse, porque o negócio era difícil. Mas irmãos, Deus falou para Abraão, não, deixa, porque o menino vai ser uma grande nação. Irmãos, quando tudo vai de mal a pior, confie na soberania de Deus. Vamos falar juntos? Quando tudo vai de mal a pior, confie na soberania de Deus. Está ali, olha. Deus tem tudo na palma das mãos. O mundo está na palma das mãos de Deus. A gente cantar o cântico sobre toda a terra, que mostra a soberania de Deus, mostra que esse Deus se controla, que domina sobre tudo e sobre todos. Deus ainda é soberano. Deus é soberano sobre a sua história. Deus é soberano sobre os seus projetos. Deus é soberano sobre os seus sonhos. E Deus sabe mais da sua vida do que você mesmo. Os planos que a gente tem, os sonhos que a gente tem, podem ser grandes demais ou pequenos demais, mas Deus é soberano sobre tudo. Não tem ninguém que pode falar, olha, eu sou maior, eu sou grande. Não pode, porque Deus, Ele é soberano. Ainda que você vê o mal acontecer como nós vemos aqui, e a história de Asaf, um pouquinho da história de Asaf, Deus ainda continua sendo soberano. Quando tudo vai de mal a pior, confie na soberania de Deus. A soberania de Deus é um atributo que Deus tem, Ele é soberano. Ninguém pode tirar a soberania de Deus. O diabo, por mais que ele fala que ele é medroso, o povo fala que o diabo é inimigo de Deus. A Bíblia não fala que o diabo é inimigo de Deus. A Bíblia fala que o diabo é servo de Deus.
A Bíblia fala que o diabo ele é usado para instrumento de correção do mundo e até dos filhos de Deus. A Bíblia fala que o diabo é inimigo de quem? Das nossas almas. Você não vê no momento o diabo como inimigo de Deus. Ele é como servo de Deus. Aí você vai falar, pastor, você quer dizer que o diabo é bonzinho? Não, não é bonzinho não. Ele é aquele cão bravo que está ali para poder te matar, para roubar, matar e destruir a sua vida, seus projetos e seus sonhos. E Deus ainda assim é soberano sobre ele. E a gente não deve temer o diabo. A gente deve respeitar como um inimigo e lutar pelos projetos de Deus, por aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Deus está no controle do mundo. Amém? Deus está no controle. Segunda coisa que a gente aprende com essa mulher chamada Agar: conte com a providência divina, ou com a divina providência. Conte com a divina providência. Irmãos, essa mulher estava ali saindo com seu filho, saindo com no máximo uma coisinha ali, um pãozinho. De repente, quando eles estavam no meio do caminho, não tinha nenhuma tenda, né? Nem dessa daqui da Bolívia, não tinha. Daquela casa, nem quando eles querem atender, não tinha nem dessa. Não tinha nenhuma tenda para eles atender. Não tinha lugar próprio, não tinha cidade para ser. Não tinha nada disso. E aí aquela mulher, quando acabou a água e acabou aquele pão, ela falou assim: eu já tentei de tudo que eu podia fazer, e agora esse menino, eu tenho que deixar ele para lá para não ver esse menino morrer, porque é difícil para uma mãe ver o filho sofrer, é difícil para uma família ver algum familiar sofrendo. Se você pega a história de Davi, você vai ver que Davi, quando ele foi perseguido por Saul, ele foi para a caverna, lá escondido, lá depois lá que teve tido encontro com os filisteus e ter fingido de doido. Quando ele foi para a caverna de Adulão, você pode ler lá no texto, lá em 1 Samuel 20, se eu não me engano, ele vai, a sua família vai junto com ele, escondendo. Por quê? Porque quando você sofre, sua família sofre com você. Mas, irmãos, nós devemos crer na providência de Deus quando tudo vai de mal a pior. Quando aquela mulher, então, desesperada ali, Deus só falou assim com ela, usando o olho dele: levanta os olhos, Agar, e vê. O poço Deus já tinha providenciado. Olha a divina providência. Isso é um atributo de Deus. Deus é providente, Deus é previdente, Deus é um Deus sustentador, Deus é um Deus que sabe o seu passado, o presente e o seu futuro. Ainda que você, antes de você orar, Deus já conhece a oração. Antes de você abrir a boca, Deus já conhece. E Deus já está providenciando para a sua vida. Amém? Amém, Tom? Deus está providenciando para a sua vida. Deus está providenciando para a nossa vida o escape. Deus está providenciando para nós aquilo que a gente precisa. Quando tudo vai de mal a pior, creia na providência divina. Olha, a terceira característica que a gente vê na vida de Agar, nessa história: não prejudique ninguém. Fala para o seu irmão do lado: nunca me prejudique, por favor. Isso, né? Dá para pegar uma frase aí do Charles Chaplin, né? Se é realmente ele que disse as frases que ele não é. Sonhe, mas não prejudique alguém, e não transforme seu sonho em fuga. Irmãos, por que colocamos assim? Olha, muitas vezes, quando as crianças estão brigando, as famílias se separam. E quem aqui nunca foi criança, né? Eu, quando criança, lá na rua, eu nunca gostei de brigar, mas toda hora que alguém queria brigar comigo, era uma coisa terrível. E eu lembro que uma vez eu cheguei em casa assim, com ele: o menino não me bateu, não sei o que tem. Aí minha mãe daquela mulher assim, né? Se ela fosse nordestina, ela saía com a peixeira. Como ela era puxada, ela só põe no braço dele e falou assim: quem é que está batendo no meu filho? E aí veio a mulher de lá, né? A mãe do menino falou assim: olha, esse menino que brigando é seu filho, que fica meu filho. E aí as duas começaram a brigar lá e discutir. Daqui a pouco nós estão lá conversando, brincando para lá, e as mães estão lá brigando. Porque menino é assim. Menino briga aqui, daqui a pouco já está de bem, ele passa da grande beleza, daqui a pouco já está de bem de novo. E os pais estão assim brigando. Irmãos, brincar com a fúria do outro. Como diz na vez, a Patrícia falou: se eu ver você cair no chão primeiro, eu morri. Depois te ajuda a levantar.
E aí, irmãos, Agar recebeu uma ordem de sai da minha casa. E Abraão recebeu intimação, ou ela ou eu. E Abraão falou: você é a minha companheira, vou mandar embora. Você está mandando fazer o quê? Ela tentou de todas as formas prejudicar Agar. Ela poderia ter sido mais calma, ter sido mais temperante, poderia ter sido pensado um pouco mais. Irmãos, às vezes nós falamos coisas, fazemos coisas e prejudicamos as pessoas sem pensar nas consequências. Nós já fizemos aqui o ano passado 5 votos, e um dos votos era: não passe adiante algo que prejudique alguém. E muitas vezes nós passamos adiante e aí traz um problema. Agora eu quero ver o seguinte: depois que essa pessoa tiver um carro mais alto que o seu e você estiver debaixo da autoridade dela, eu quero ver o que você vai fazer. Eu quero ver você olhando assim, baixando a cabeça. Sim, senhor, sim, senhora. Porque, irmão, se você olhar a Bíblia, essa inimizade que Sara criou aqui vai se estender até hoje. Está aí os muçulmanos, está aquela briga lá. O muçulmano em parte é pelos samaritanos, em parte é por causa de Ismael. E você vai ver daqui para frente que Ismael se tornou grande e criou cidades. E esses eram inimigos ferrenhos de Isaac, inimigos ferrenhos de Israel, do povo de Deus. Olha, quando a gente prejudica alguém, aquilo que nós prejudicamos pode voltar-se contra nós. A quarta característica que a gente vê: espere o impossível. Amém? Fala assim: eu creio no impossível. Irmãos, eu até coloquei essa frase essa semana: quando tudo vai de mal pior, espere o impossível, eu creio no impossível. Algumas pessoas falaram assim: era a mensagem que eu precisava de ouvir. Irmãos, às vezes a gente está até brincando ontem, né? Lá na vigília, que às vezes você está ali e o que você fez em casa, você fala aquele restinho, você tirou lá assim, aquele trigo e fez aquele bolo maravilhoso, mas era muito o que você tinha. Aí você coloca a foto no Face, que hoje todo mundo coloca, né? Ou comenta, e aí o outro vai falar assim: eu queria tanto ver esse bolo. Mal sabe o outro que aquele ali era o seu último bolo. Era aquele bolo lá da viúva, lembra? Lá de Sarepta, era aquele último. E aí você vai e fala assim: amém, essa pessoa depois você vem de casa para comer, mas às vezes é o último. Irmãos, nós temos que esperar o possível de Deus. Muitas vezes é quando a gente está assim, quando a gente está no momento que a gente não tem nada, que a gente não tem o dinheiro que não chega lá do nosso país, né? De origem, é o câmbio que está ruim, é só piorando de mal a pior, é tudo a pena. E aí você vai falar: meu Deus, eu preciso ir por cima do Senhor. E aí você vai andando e acha sempre engano: oh Jesus, a pessoa que perdeu, mas esse é meu. Esse é meu. A irmã foi visitar uma vez o pastor da revista, e aí ela foi e estava sem dinheiro nenhum. Tanto é que ela foi a pé, andando uns 10 quilômetros até chegar lá na igreja. E aí ela tinha conseguido passar por um caminho. Naquele dia ela decidiu passar por outro caminho. E quando ela passou por outro caminho, ela achou R$50. Aí chegou e falou: pastor Jeremias, e o pastor me falou assim: oi, irmão, que Deus abençoe, você é muito de caminho, de vez em quando assim, e acha R$50 e ser abençoada. Creia no possível de Deus. Às vezes nós olhamos a dificuldade e falamos: isso nunca vai dar certo. Irmãos, o que eu mais ouço quando eu vou tentar uma coisa que parece difícil, as pessoas falando: eu já tentei e não consegui. E daí que você tentou e não conseguiu, agora é minha vez. Eu creio no possível de Deus, amém? Tente coisas impossíveis, busque coisas impossíveis, porque Deus vai te abençoar, para poder mostrar em você o seu poder, o poder de Deus, a glória de Deus. A outra coisa que nós aprendemos com essa mulher, aí ó, expulsa o medo, né? Expulsa o medo, Bruno. Expulsa o medo que assola a nossa vida, irmãos. O medo é bom, porque se você estiver andando na rua ali e está vindo um carro e a velocidade, você não vai parar na frente dele e falar: eu vi, é aquele filme lá do vampiro, eu vou só fazer assim. Ou então o Superman, o Homem de Aço. Não funciona isso. Mas você vai olhar e você vai fugir disso. Mas muitas vezes é o medo que atrapalha a gente. Eu não vou para esse doutor não, porque ele é muito difícil.
Eu não vou nesse dia, nessa aula não, porque eu sei que hoje vai correr passo. Irmãos, a pior coisa que tem, toda vez que eu deixei de ir, eu me arrependi. Essa semana eu estava fazendo um trabalho com pessoas, né? 3 trabalharam, igual doido, eu não fui na aula, ia ter o repasse, não teve repasse, só foi chamado. Eu falei, mano, eu detesto faltar de saber o que eu falo, não ia ter o repasse, eu não tinha tempo de estudar ainda, e eu levei uma falta. Se mesmo eu bati uma falta da pessoa, às vezes você dança nisso aí. Às vezes, irmãos, o nosso medo de ir em frente, nosso medo de vencer as dificuldades, de vencer as batalhas, é que nos atrapalha. Se você olhar aí, essa mulher ficou com medo, ela pensou, meu filho vai morrer, e ela falou, deixa o menino para lá. Mas o menino lá sozinho aprendeu a orar com Abraão, que Abraão era um grande homem de Deus, e a Bíblia diz que Deus ouviu a oração do menino. E aí o anjo falou assim, olha com a mulher, com a mãe, você não orou, Deus para você não buscou a Deus, você simplesmente falou, cansei. Simplesmente falou assim, estou esgotado. Mas o menino orou. O menino deve falar, Senhor, cuide de mim, pronto. É só isso. Lembra de Jesus lá com a multidão, Senhor, graças a Deus, multidão é atendida. Irmãos, quando você expulsa o medo, quando você busca, crendo em Deus, com fé, Deus abençoa o seu coração. E Deus faz grandes coisas, amém? Pode passar, olha, a 6ª coisa que a gente aprende com ela. Levante-se e lute. Oh, H, levante-se e lute. Levante onde você está aí, minha filha, e lute pelo seu filho. Levante onde você está aí e lute. Lute pelo seu filho, lute, para que Deus possa abençoar. Irmãos, você pode ver que depois esse menino se tornou flecheiro. A pergunta que eu faço é a seguinte: quem ensinou esse menino a tirar flecha? A Bíblia não mostra antes. Possivelmente essa mulher, ela ensinou para esse menino. Mas o que o anjo falou, levante-se, mulher, sai daí, vai lutar água do poço. Mas eu já estou muito cansado, eu vou lá tirar água do poço. Ô seu anjo, faz favor para mim, vai lá, pega um copinho d'água para mim primeiro. Irmãos, muitas vezes nós queremos assim, queremos que alguém venha e faça por nós algo que Deus mandou você lutar. Sabe quem vai lutar por você? Você. Sabe quem é que vai lutar, que vai orar muito pela sua vida? Você. Sabe quem é que vai vencer o curso de medicina? Você. Sabe quem é que vai ter que vencer o exame de grado? Você. Internato? Você. Sabe quem é que vai ter que lutar uma batalha mais, como a gente já pregou aqui? É você. Nós precisamos lutar, irmãos, levantar e lutar. Amém? Levante-se, lute em nome de Jesus. Reaja. Como eu falei para você, nunca gostei de brigar, mas toda vez que você brigava, quebrava o nariz, não era por minha vontade, mas era desse jeito. Uma vez, irmãos, eu estava fazendo um seminário, estava no seminário, foi no primeiro ano, meu, em 99, João já dá aquela data assim, e aí, os meus colegas eram muito amigos, não até que a maioria deles nem está no ministério hoje, mas tudo bem, eram muito amigos, e assim ajudava bastante. E aqueles, eu estava ali, pensei assim, não, eu vou tirar uma nota boa, vou fazer um bom trabalho agora. Só que eu não tinha computador, eu tinha ganhado emprestado do meu irmão uma máquina de escrever americana, que não tinha acesso na letra. E aí eu peguei aquele montão de livros assim, um em cima do outro, comecei, desde as 8 horas da noite, orando o pessoal salvado da cozinha lá, da janta lá, e eu comecei de 8 da noite até 6 da manhã. Digitando, trabalhando, lendo e digitando na máquina de escrever. Só que a máquina não tinha acento. Depois de digitar, você tinha que procurar, colocar o tio, colocar o acento, porque o professor olhava e falava, eu quero tudo nos 30, né? Eu quero no mínimo 5 bibliografias. Foi aí que eu aprendi, quando eu faço 25 bibliografias, eu fico perdido, né? E eu coloquei uns 10 ou 12 livros lá. Eu coloquei melhor nota da sala de 10, 9,5, porque ele falou 10 é só Jesus mesmo, que ele é perfeito, ele não é. E aí eu pensou assim, né? E aí os meninos falaram assim, como é que pode? Ele conseguiu tirar a nota assim, ele só tirou um 7 lá, a nota maior depois da minha era 7, não tinha outra. E aí o pessoal começou a reclamar, e eu vi, olha,
quando tem que lutar, você tem que lutar por você, porque as pessoas, muitos, quando você lutar, elas vão ser contra a sua vitória. Eu vou falar com você, você não vai conseguir. E quando você vencer, vai falar: por que você venceu? Eu que devia vencer. Você venceu porque você lutou. A sétima coisa que a gente aprende com essa mulher, com Agar: adapte aos novos tempos. Aí, olha, não é assim? Ela está fazendo crochê, ela era computadora. Adapte aos novos tempos. Irmãos, agora, antes, Agar tinha tudo por causa do seu filho. Ela possivelmente já não estava mais vivendo como escrava. Tanto é que os meninos estavam brincando junto, porque os escravos naquela época eram separados. Mas aí, agora ela foi expulsa. E o que ela fez? Ela foi sugando tudo que ela tinha. Quando acabou, e agora fica fácil. Irmãos, nós precisamos nos adaptar aos novos tempos. E eu fico imaginando, o pastor Clemente ficou brincando muito com isso, viajando na maionese, e às vezes é bom de viajar um pouquinho, porque um poço naquela época não era algo tranquilo não, de achar não. Agora eu fico imaginando os camelos chegando assim de longe e falando assim: olha, dá-me água desse poço. Lembra daquela mulher lá com Jesus, né? A mulher samaritana? E aí vem aqueles camelos pra cá falando: tudo bem, eu te dou água e você me dá um camelo. E aí ela começa a negociar, e aí você vai vendo, tanto é que ela cresce, e eles têm uma cidade, gente, e depois ela casa. O filho dela, nós vamos ver aqui, com a mulher lá do Egito, para poder casar assim, tinha que ter alguma coisa para oferecer. Eles já começaram a adaptar aos novos tempos. Às vezes nós queremos assim, não. Antes o nosso, por exemplo, o brasileiro aqui era 4.2, né? Agora está 3.2, 3.0. E a gente vai e fala: não, mas eu quero continuar com esse jeito. Tem que se adaptar, tem que lutar, tem que adaptar a nova realidade. Nós precisamos de entender isso, irmãos, e lutar em nome de Jesus. O Pablo colocou lá o gráfico de como era o Revalida, as revalidações no Brasil. O tanto de gente que aprovava antes, e a quantidade de cada dia diminui hoje. E aí falando: olha, agora o Revalida é assim. Não adianta você chorar. Você tem que orar e adaptar, ser melhor do que os outros, porque assim você vai vencer. A oitava coisa, irmãos, treine pessoas. Estando em grandes igrejas hoje, estando no ministério, igual muitos chegaram na mesma igreja que estão até hoje, 4 anos já na mesma igreja, e estão bem no ministério, felizes da vida e crescendo. Eu falo: essa é a minha glória, essa é a minha alegria. É bom você treinar, é bom você instruir, é bom você passar para o outro. Gente, você prega para a pessoa e ela converte, né, Bruno? Jéssica vem, vamos lá, o outro vem, você chama a Jéssica, né? E a outra pessoa chama e vem, e aí vem, olha a glória, a conversão. Isso é a melhor coisa, irmãos. Treinar, discipular, ensinar a palavra. E a última coisa que a gente aprende com Agar, olha, cuide de edificar famílias. Daqui, ó, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Viu, Geriel? Sua mãe casou com a mulher da terra do Egito. É bom casar as mulheres, é bom orar pelos filhos, viu? Eu já oro pelos meus filhos, já desde quando eu vim na igreja. Oro pelos seus filhos que ainda nem nasceram. Oro pelo casamento dos seus filhos. Ordene uma vida abençoada com os seus filhos. Prepare. A Bíblia diz que a herança dos seus são os filhos, mas a herança dos filhos vem dos pais, viu, Bruno? É os pais que têm que trabalhar, os pais que têm que lutar. Irmãos, eu sou bem casamenteiro, eu gosto de lutar no casamento. Já ajudei já um bocado de gente a casar aí. E uma vez nós planejamos de encontrar uns amigos, um casal lá, né? E a gente planejou, e aí eu e mais Eliana falamos assim: olha, tá aí, olha, e aí, ela tá aqui? Tá. Falei: que bênção. E aí nós apresentamos, e ó,